Muito boa noite para você que acompanha a TV Diário nesta noite de quinta-feira. Falta pouco mais de 2 dias para as eleições municipais, quando você, eleitor, vai às urnas para escolher aqueles que vão comandar Mogi das Cruzes e tomar decisões que impactam diretamente o seu dia a dia. O debate é uma grande oportunidade para conhecer melhor as propostas dos candidatos, comparar e refletir sobre os projetos daqueles que estão disputando o seu voto. É um momento para ajudar na escolha de quem está mais preparado para administrar a cidade de Mogi das Cruzes pelos próximos 4 anos. Esse debate também está sendo transmitido em tempo real no g1.com.br/TV Diário. Aqui comigo, os candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Caio Cunha, do Podemos, com a coligação Coragem para Fazer a Diferença, formada também pelos partidos PRD, Avante e PSB. Mara Bertaioli, do PL, com a coligação Compromisso e Amor por Mogi, formada também pelos partidos Republicanos, União Brasil, PP, PSD e MDB. Rodrigo Valverde, do PT, com a coligação Mogi da Prosperidade, formada também pelos partidos PDT, DC, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PMB e Solidariedade. Os candidatos que estão participando desse debate são aqueles filiados a partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, 5 parlamentares, conforme a Lei 9.504 de 97. Vamos ver então como vai ser a dinâmica neste debate de hoje. No primeiro e terceiro blocos, os candidatos se enfrentam com tema livre. No segundo e quarto blocos, os candidatos fazem perguntas entre si, mas com temas determinados. No quarto bloco também serão realizadas as considerações finais de cada candidato. Em cada bloco, os candidatos terão direito a fazer uma pergunta. Nos 2 primeiros blocos, cada candidato deverá responder apenas uma vez. Nos 2 blocos seguintes, os candidatos poderão ser escolhidos a responder no máximo a 2 perguntas. Os tempos de pergunta e resposta serão os mesmos em todos os blocos de tema livre ou determinado, sendo 30 segundos para fazer a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Em todos os blocos, a ordem em que os candidatos fazem as perguntas e a ordem das considerações finais já foram definidas previamente, em sorteio com os assessores dos candidatos. Durante o debate, os candidatos não podem mostrar para as câmeras qualquer tipo de documento, panfleto, impresso ou texto, mesmo que manuscrito. Caso algum candidato se sinta ofendido, ele pode pedir direito de resposta, desde que seja no momento da ofensa e que ele não tenha mais tempo para se manifestar. Para fazer o pedido de resposta, o candidato deverá levantar a mão em silêncio. Caberá à produção analisar o pedido e poderá conceder 1 minuto para que o candidato responda às ofensas. Se possível, o direito será concedido na hora, mas a decisão poderá ser informada até o fim do debate. O ofendido deve se manter dentro do tema e não poderá ofender outros candidatos. O direito de resposta se limita a ofensas no campo moral e não a avaliações negativas sobre propostas de governo ou desempenho administrativo. Vamos começar então o debate. Veja como vai ser a dinâmica do primeiro bloco. Os candidatos vão debater entre si com tema livre. A ordem de quem pergunta foi definida em sorteio na presença dos assessores dos candidatos. Neste bloco, cada candidato responde uma vez. O tempo para a pergunta é de 30 segundos. Resposta de 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. E por ordem definida em sorteio, quem começa a perguntar neste primeiro bloco é a candidata Mara Bertaioli, que tem 30 segundos para fazer a pergunta. A candidata, quem a senhora escolhe para responder? Candidato Rodrigo Valverde. Presidente, candidata, 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite candidatos, boa noite Giba, boa noite a você. Obrigada TV Diário pelo espaço. Candidato Rodrigo, nós sabemos que a nossa população está envelhecendo, e muito, no Brasil
e na cidade de Mogi das Cruzes. Aqui em Mogi das Cruzes, nós temos mais de 5 mil idosos em situação de extrema pobreza. O que o senhor vai fazer para melhorar isso? Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Obrigado, candidata. Uma ótima noite a todo mundo que está aqui presente, a você que está aí nos assistindo. De fato, esse é um fenômeno mundial e nós precisamos muito melhorar a qualidade de vida da melhor idade. Por isso, a gente já começa enfrentando um fenômeno que nunca aconteceu aqui na cidade. Sempre as empresas de transporte se impõem sobre os interesses da coletividade, seja no grupo do PL que sempre comandou Mogi, seja no atual governo. A primeira tarefa é colocar tarifa zero para as pessoas com 60 anos. Aqui em Mogi, absurdamente, são 65. Nós vamos descentralizar o ProHiper. Recentemente foi tirado um equipamento espetacular para a melhor idade lá de Brás Cubas e os idosos estão sofrendo muito. E nós vamos garantir em todos os distritos esse equipamento tão importante para a melhoria da qualidade de vida dessa fase da nossa vida. A gente sabe que os idosos, mais da metade no país, sustenta a sua família, noras, netos, etc. Por isso, todo o apoio do Poder Público Municipal, com muita saúde preventiva, muita atividade, tanto mental quanto física, muita fisioterapia, equipamentos que vão melhorar demais. Todo mundo vai querer viver essa fase deliciosa e madura da nossa vida aqui em Mogi das Cruzes. Perfeito, candidato. Mara Bertaioli, candidata, a senhora faz a réplica em 1 minuto. Na minha gestão, o idoso na cidade de Mogi será tratado com carinho, com amor, com respeito e dignidade. Nós vamos voltar a fazer o ProHiper funcionar verdadeiramente com todas as suas atividades. A única fisioterapia lá em Brás Cubas está fechada há mais de 2 anos. Nós vamos voltar e reabri-la para os nossos idosos de Brás Cubas. Nós vamos trazer o medicamento em casa. O médico, o agente de saúde vai ver a pressão, diabetes dos idosos acamados. Nós vamos, junto ao governo do estado, fazer parcerias para criar mais centro-dias do idoso em Brás Cubas, em Jundiapeba. E mais uma vez, junto ao governo estadual e federal, vamos abrir mais uma Vila Dignidade. Na minha gestão, o idoso vai ter todo o cuidado e carinho que ele merece. E, por fim, as ATIs serão reformadas e com professores para as aulas aos idosos. Ok, candidata. O candidato Rodrigo Valverde faz a tréplica em 1 minuto. Esse carinho, infelizmente, ele é subserviente quando se trata do poder econômico das empresas poderosas da cidade. Eu sempre fiquei indignado quando em toda a região e na maioria das cidades do país, as pessoas com 60 anos já tinham a gratuidade no transporte público. E aqui em Mogi, tanto o grupo da Mara Bertaioli deu isenção para a empresa Júlio Simões, eu fui o vereador que revoguei essa isenção, iniciado com o marido dela, e o atual prefeito, tantas prioridades para fazer por essa cidade, deu para as empresas de transportes mais de 40 milhões de reais no último ano. Um verdadeiro absurdo. Cuidar com carinho dos nossos idosos é colocar, de fato, eles em prioridade. E não os interesses econômicos e o que sobrar, lembrar dos nossos idosos. Essa prioridade tem que ser invertida e só acontece comigo. E quem pergunta agora é o candidato Caio Cunha, que tem 30 segundos para fazer a pergunta. O candidato tem que fazer a pergunta para a candidata Mara Bertaioli. 30 segundos, candidato, para a sua pergunta. Bom, primeiro, boa noite a todos aqui que estão nos assistindo, e aos candidatos aqui também, e ao Grupo Diário. Bom, é importante dizer, no plano de governo da candidata, tem uma proposta chamada Integra Mogi. Eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor o que de fato traz essa proposta e a que ponto que a mobilidade da nossa cidade vai ser favorecida com isso. Candidata Mara Bertaioli, a senhora tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. A você que é de Jundiapeba, o Integra Mogi e de todos os outros bairros da cidade, nós vamos completar o anel viário da nossa cidade. Nós já temos uma parte completa da Mogi Dutra, que vai até a Mogi Bertioga, mas o que a gente vai fazer?
completar outra parte vindo da Mogi Bertioga, passando por César de Souza, Rodeio e Mogi Dutra. Mas o Integra Mogi é integrar os outros bairros da cidade, principalmente Jundiapeba. Você que é de Jundiapeba, pode apostar, nós vamos colocar a Jundiapeba na geração de renda, de empregos e valorizar o bairro. O Integra Mogi vai vir da Avenida das Orquídeas e passar às margens do Rio Jundiaí, com a Avenida Rio Jundiaí. Nós vamos levar até a Kaoru Hiramatsu, passando pelo Bunkyo, indo através da única lá do Oropó, da UPA do Oropó, nós vamos levar até a Mogi Bertioga e trazer muita qualidade, muito emprego e devolver Jundiapeba, acolher Jundiapeba e trazer mais empregos. E o nosso polo industrial vai ser feito na Avenida das Orquídeas. Por isso é o Integra Mogi, onde a gente olha para todos os bairros e resolve também o problema do trânsito na cidade. Os carros e caminhões vão andar ao redor da cidade, trazendo maior conforto e mobilidade para os pedestres da nossa cidade. O candidato Caio Cunha faz a réplica em 1 minuto. Bom, eu acho interessante essa proposta, que na verdade, quando a candidata já tem sido executada aqui na nossa cidade. Parte desse projeto é justamente o Corredor Nordeste, projeto financiado já e, na sua totalidade, em 80% da execução. E essa segunda parte do anel viário, nós já avançamos já com licença ambiental, todos os projetos básicos e sem contar o financiamento internacional já aprovado pela Câmara, só faltando ali no Senado. Mas aproveitando, né, candidata, a senhora falou lá de Jundiapeba, de ligar Avenida das Orquídeas até um outro espaço, que por sinal esse projeto também é da nossa secretária Miriam Benítez, a qual eu dou um grande abraço. Como que você vai resolver as questões ambientais de licenciamento? Agora a candidata Mara Bertaiola faz a tréplica em 1 minuto. Bom, o candidato não deve ter entendido o que eu falei. Ou se entendeu, não falou. O Integra Mogi verdadeiramente vai fazer e vai ter todas as obras feitas, candidato. O trecho que o senhor falou do Corredor Nordeste está há 4 anos parado e só agora está tendo as obras. Faz muito tempo que nós temos essa obra. E realmente já tem um empréstimo, já está tudo pago, gente. Mas o pior desperdício de uma prefeitura é obra parada e dinheiro parado. Eu sim vou fazer de verdade o Integra Mogi na cidade de Mogi das Cruzes. A senhora ainda tem mais 15 segundos. Mas eu acho que todo mundo percebeu que nós vamos fazer o Integra Mogi, integrando todos os bairros e fazendo o anel viário. Nós vamos deixar uma obra parada. Perfeito, candidata. Quem pergunta agora é o candidato Rodrigo Valverde, que tem 30 segundos para fazer a pergunta. E vai ter que direcionar essa pergunta para o candidato Caio Cunha. 30 segundos para a sua pergunta. Perfeito. Candidato, nós temos o crime organizado se instalando em todos os países. Aqui no Brasil tem a maior facção que infelizmente fica no nosso estado e está muito enraizado desde 2014 na nossa região do Alto Tietê, inclusive com contratos na Prefeitura de Mogi das Cruzes. A minha preocupação é que líderes que fazem essa interlocução do crime organizado com prefeituras têm fotografias com o senhor e com o marido da candidata aqui. O que fazer para combater essa facção? 1 minuto e 30 para a sua resposta, candidato Caio Cunha. Candidato, eu agradeço muito pela pergunta. Bom, não há qualquer indício, não é qualquer suspeita que a nossa gestão tenha envolvimento com o crime organizado. E não é nem o Caio que está falando aqui, mas sim exatamente o promotor que cuida desse caso. Vale destacar que foto eu tirei até com Vossa Excelência já, por diversas vezes, e essa não é a grande questão. A grande questão é que nós temos uma Secretaria de Transparência. Mogi das Cruzes é a 6ª cidade mais transparente do estado de São Paulo. Por quê? Porque além de dinamizar todos os dados da nossa prefeitura, dar livre acesso a toda a população, a gente faz um compliance de cada um dos contratos. Aliás, no nosso começo
de mandato, os 100 primeiros dias foi de revisão de contrato. Em 100 dias, nós fizemos essa revisão, gerando 40 milhões ano de economia. Ou seja, de uma gordura considerável para essa prática, talvez aí. Aliás, quem tem um contrato, quem teve um contrato com o PCC, supostamente assinado lá, é o grupo da candidata do PL, que tem até lavrado isso em documento. Ok, candidato Rodrigo Valverde agora faz a réplica em 1 minuto. Boa resposta, mas infelizmente, candidato, essa liderança que está foragida, inclusive, que saiu em todos os noticiários nacionais, eu até estranho que aqui em Mogi não repercutiu muito, a relação dela era justamente com os prefeitos, agentes públicos da licitação com o crime organizado. E, coincidentemente, ela tem fotografia com Vossa Excelência e com o marido da candidata aqui presente. Mas não bastasse só isso. Infelizmente, tem contratos na educação e na saúde. Olha que absurdo. E aqui em Mogi, o senhor nomeou um investigado que está com um indício muito forte de relação com o crime organizado para cuidar das subvencionadas da educação. O senhor falou de um contrato ligado à saúde. Nós tivemos problemas. O marido da candidata aqui presente, ele comprava suco de laranjas em preços absurdos. Teve os bens bloqueados por superfaturamento num processo. A gente precisa atacar essa situação, candidato. Seu tempo acabou, candidato. Agora o candidato Caio Cunha faz a tréplica. O senhor tem 1 minuto. Eu quero que vou dar um exemplo aqui para um empresário ou um comerciante, alguém que tem uma empresa. Se você contrata uma pessoa e ela presta um bom serviço e por qualquer motivo ela passa alguns meses lá atuando devidamente lá na sua empresa e você demite ela por qualquer motivo. Depois de alguns anos aparece a suspeita de envolvimento dessa pessoa com algo criminoso. A culpa é sua por você ter contratado alguém que supostamente se envolveu depois em algo, não tem sentido nenhum. Agora, fato não é na nossa gestão que teve visita da GAECO às 6 horas da manhã na casa de secretário de saúde, por superfaturamento, né, de remédio, que inclusive hoje é o vice da candidata Mara Bertaioli. A candidata Mara Bertaioli fez um pedido de direito de resposta que foi negado. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco os candidatos fazem perguntas entre si, com temas determinados. A gente volta daqui a pouco. TV Diário nas eleições 2024. Estamos de volta com a transmissão do debate entre os candidatos que estão disputando a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Vamos ver como será a dinâmica desse segundo bloco. Neste bloco, os candidatos vão debater entre si com um tema determinado. A ordem de quem pergunta foi definida previamente em sorteio, na presença dos assessores dos candidatos. O tema de cada pergunta será definido agora por sorteio. Neste bloco, o candidato não pode ser escolhido mais de uma vez para responder. O tempo para a pergunta é de 30 segundos, resposta de 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. E antes da gente voltar com esse bloco, a candidata Mara Bertaioli fez um segundo pedido de direito de resposta em função de uma resposta de Caio Cunha, do candidato Caio Cunha, mas esse pedido foi negado. E por ordem definida em sorteio, quem começa a perguntar neste segundo bloco é a candidata Mara Bertaioli. O tema da pergunta é o seguinte, que eu vou sortear agora. Atenção, o tema é pavimentação. Candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta.
Quem a senhora escolhe para responder? Rodrigo Valverde. Candidato, a senhora tem 30 segundos para sua pergunta. Vou fazer. Candidato, eu andei pela cidade toda e nós vimos a situação do asfalto, a falta de asfalto nos bairros. O que o senhor pode fazer para melhorar essa situação na nossa cidade? 1 minuto e 30, candidato, para a sua resposta. De fato, o asfalto sempre foi utilizado de maneira muito ruim na nossa cidade. Milhões de reais ao longo dos anos foram desperdiçados. Veja aquela Avenida Miguel Gema, lá no Socorro, na chegada de Biritiba, Salesópolis, um verdadeiro absurdo. O atual prefeito, candidata, ele asfaltou sobre o asfalto, desperdiçando dinheiro público. E nós temos vários bairros que no século XXI as pessoas ainda estão respirando poeira no sol e pisando na lama na chuva. Eu vou fazer um levantamento no primeiro ano de todas as áreas de enchente, todas as áreas que necessitam de saneamento básico, todas as áreas que necessitam de pavimentação, levantar o custo, as obras necessárias e buscar os investimentos junto ao governo federal, principalmente. O governo do estado nunca fez algo de relevante para a nossa cidade, infelizmente. O seu marido teve o sucesso de ter o apoio do governo federal e, lamentavelmente, apoiou quem nunca fez nada por Mogi. E a gente vai mostrar aqui, nesse debate, todos os grandes investimentos que mudaram a vida das pessoas graças ao governo federal. E é ele o principal ator para melhorar a qualidade de vida de milhares de famílias que sofrem, e a gente precisa consertar muitas coisas que o seu grupo estragou e que o atual prefeito também. Lamentavelmente, a nossa cidade sempre desperdiçou muito dinheiro, sempre investiu muito mal, e agora a gente precisa corrigir essas injustiças ao longo da história. A candidata Mara Bertaioli faz a réplica em 1 minuto. Candidato, vamos deixar uma coisa muito clara. A candidata sou eu. Meu marido já teve a gestão dele, uma das melhores gestões como prefeito. Mas fale comigo, pergunte as minhas propostas. Para de falar do meu marido, pare de falar das pessoas que não estão aqui. Eu sou a candidata a prefeita da cidade de Mogi das Cruzes. O que eu vou fazer em relação à pavimentação? Nós vamos pavimentar os bairros da cidade, onde não foi pavimentado, onde as pessoas precisam de asfalto. A Fazenda Cuiabá, Nova Jundiapeba, Vila Suíça, enfim, todos os lugares da cidade onde não tem asfalto. Nós vamos cuidar de todos os bairros, com asfalto de qualidade e para todas as pessoas. A senhora tem mais 10 segundinhos, podemos seguir, candidata. Eu acho que é importante nós asfaltar só o centro da cidade e lugares que não se necessitam. Vamos asfaltar. Ok, candidata, o tempo acabou. Agora o candidato Rodrigo Valverde faz a tréplica também em 1 minuto, candidato. Candidato, eu gostaria muito de conversar sobre a sua defesa ao longo da história da cidade. Mas pergunte para qualquer pessoa que sempre defendeu Mogi quando Mogi precisou. A senhora sempre esteve ausente, infelizmente. Infelizmente, candidata. Não é uma questão aqui de machismo. Conheço várias mulheres que têm luta pela cidade, que defendem Mogi das Cruzes. Mas, infelizmente, candidata, a senhora só está aqui disputando as eleições por conta do seu sobrenome. E, infelizmente, a senhora não pode ficar só com o bônus, sem contar com o ônus. A senhora fala na sua música, Família Bertaioli para cuidar de Mogi. É muito importante esse debate para a gente desmascarar a hipocrisia. Na hora que serve, usa o marido. Na hora que não serve, fala, olha, fala comigo. Mas, infelizmente, faltou vida política para a senhora, faltou experiência. É por isso que a senhora fugiu de absolutamente tudo que pôde. Só está aqui porque neste debate era impossível fugir. Ok. O candidato Caio Cunha fez um pedido de direito de resposta que ele foi negado. Esse pedido ele foi negado, ok? Ele foi analisado e negado. E a candidata Mara Bertaioli também fez um pedido de direito de resposta que está sendo analisado agora. E quem pergunta agora é o candidato Caio Cunha e o tema, vamos sortear, misturar um pouco aqui. O tema agora é saúde. São 30 segundos para fazer a pergunta e o senhor pergunta para a candidata Mara Bertaioli, por favor. Candidata, nós passamos por 2 anos de pandemia. Todo o sistema de saúde, não só de Mogi das Cruzes, mas do Brasil inteiro foi afetado.
Nós chegamos a atender mais de 70% em um período só de pessoas de outra cidade. E ainda assim conseguimos reduzir as filas. Como que a senhora pretende reduzir as filas aqui da nossa cidade? Mara responde. Muito obrigada pela pergunta. Aliás, a falta de saúde na cidade de Mogi das Cruzes é gritante. Nós não podemos culpar a pandemia pela falta de saúde aqui da cidade. A qualidade no atendimento, as filas para exames é um absurdo. Eu vou ser a prefeita que vai abrir a maternidade. Eu vou abrir a maternidade e também um hospital da mulher para cuidar das nossas mulheres com dignidade, com respeito. E também o hospital da criança. Nós precisamos cuidar desde a primeira infância. Nós vamos fazer o pró-exame para zerar essa fila absurda de exame. Vamos fazer o pró-visão para você que, como eu, tem problemas de visão. Nós vamos dar os óculos de graça para as crianças na escola, consultas com oftalmos. Enfim, a saúde, na minha gestão, vai ser feita com muito cuidado, com muito respeito. Enfim, coisa que nós andando pela cidade, eu andando, e eu vou ter do meu lado, e tenho do meu lado, um dos melhores secretários de saúde que essa cidade já teve, o Theo Cusatz, que não tem uma ação contra. Então, quem fala dele é porque queria muito ter um secretário de saúde como ele, que realmente faz. E nós vamos fazer, como nós fizemos com o Hospital Municipal, que era uma lenda, a gente vai abrir a nossa maternidade. O candidato Caio Cunha faz a réplica. O senhor tem 1 minuto, candidato. Eu fico impressionado com a capacidade de desviar do assunto que a candidata tem. Eu perguntei como que ela vai resolver a questão das filas. A gente resolveu, candidata, por meio de mutirões. A gente fez diversos mutirões em Mogi das Cruzes. Só para você ter uma ideia, aproveitando que a senhora é mulher, tinham 10 mil mulheres esperando uma fila de ginecologia. Hoje são 161. Tempo de espera de 30 dias. Agora, o grande secretário de saúde, que durante essa gestão esteve em Suzano, em um hospital particular, que acabou prejudicando as contas lá do hospital, ele durante a pandemia ficava mandando paciente para cá. Hospital particular mandando exatamente pessoas do particular para o município de Mogi das Cruzes cuidar. Ok, o tempo acabou, candidato. Agora a candidata Mara Bertaioli faz a tréplica. A senhora tem 1 minuto. Candidato Caio Cunha, mais uma vez, o senhor não diz a verdade. Eu acho que o senhor não tem andado pela cidade. As filas para os exames e consultas é absurda. É o que todo mundo reclama na cidade de Mogi das Cruzes. A falta de cuidado com a saúde. Eu não sei onde o senhor está. Aliás, eu sei. O senhor precisa aprender a honrar o cargo do senhor. Vamos parar de jogar videogame dentro do gabinete e trabalhar pelas pessoas da cidade de Mogi das Cruzes. Trazer saúde para a nossa cidade. Trazer respeito a todas as mulheres, a todas as crianças e idosos. E, por favor, vamos parar de tanta mentira. A senhora ainda tem mais 20 segundos. Quer complementar, candidato? Não. Certo. O candidato abriu mão desse tempo adicional. Em relação ao pedido de direito de resposta feito pela candidata Mara Bertaioli, também foi analisado e negado. E quem pergunta agora é o candidato Rodrigo Valverde. E o tema, vou dizer para vocês agora, vou misturar mais um pouco. O tema é saneamento. Quem vai responder agora a pergunta será o candidato Caio. Então, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, candidato Rodrigo Valverde. Candidato, eu já tive embates com você em outros debates anteriores. Infelizmente, a candidata Mara, a exemplo do que fez com Sabatinas, não participou. E eu já perguntei sobre saneamento ontem, mas repito aqui, temos milhares de pessoas sofrendo com falta de saneamento. O que o senhor fez nesses 4 anos para esses bairros que não tem nem início de obra de saneamento e o que fará nos próximos 4 anos? Candidato, 1 minuto e 30 para a sua resposta, candidato Caio Cunha. Rodrigo,
A área de saneamento básico foi onde que a gente investiu muito na nossa gestão. Por exemplo, tinha uma obra que durante 8 anos estava acontecendo no Butujuru, aquele negócio. A obra está debaixo da terra, ninguém quer mexer mais porque não dá voto. A gente, em 2 anos, a gente fez o restante, os 40% restante. Estamos concluindo o esgotamento sanitário lá de Varinhas. Já estamos em 80% no Parque São Martinho. E mais, a obra que estava paralisada lá na Jundiapeba, com 33%, hoje está com 70%. Tivemos que, infelizmente, refazer boa parte lá do investimento, porque não foi feito de forma adequada. Agora, olha que interessante. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para a Carol. Carol, lá da Chácara Guanabara. Ela, uma certa vez, ela disse para mim: Caio, eu casei por conta de você. Eu fiquei assustado com aquilo. Como assim casou por conta de mim? E ela disse: a água não chegava na minha casa. Há 20 anos que a minha família espera isso. E ela provocou o marido dela e o marido dela: ó, quando chegar a água, eu caso com você. Carol, hoje você está casada aí com o maridão. Um abraço para toda a família e o pessoal da Chácara Guanabara com água agora. Ok, o candidato Rodrigo Valverde faz a réplica. O senhor tem 1 minuto. Lamentavelmente, nós temos centenas de bairros e o candidato, em 1 minuto e meio, teve que dar um exemplo pessoal de uma única pessoa dentre os 500 mil mogianos para falar de alguma coisa. Acabou de confessar que só terminou que já estava 60% pronto. E eu repito, eu faria o levantamento de toda a cidade. O grupo da Mara governou Mogi por um século e a gente tem ainda o problema do esgoto lá da Vila Matias, em Sabaúna. O candidato sequer conhece a cidade, os bairros, e é por isso que ele não soube responder. Porque que ainda tem milhares de pessoas que não têm nem previsão de quando vai começar uma obra. E a gente precisa tratar com muita seriedade. Investimento em saneamento básico não é gasto. E é um absurdo, no século XXI, numa cidade polo regional, ter milhares de famílias respirando esgoto a céu aberto. Isso colapsa até os demais membros da sociedade. Por isso, esse levantamento do financiamento das obras é tão necessário e o candidato continua insistindo no erro. Se for reeleito, vai continuar centenas de bairros sem esgoto. O tempo acabou, candidato. O candidato Caio Cunha faz a tréplica. O senhor tem 1 minuto. Que bom que eu tenho a tréplica. Eu tanto conheço a cidade, que a gente já fez um plano de macro-drenagem e também de toda a questão do levantamento específico para esgotamento sanitário e abastecimento de água. Vila Matias, acabamos de conquistar, por uma grande articulação com a FEHIDRO, 11 milhões para fazer o esgotamento sanitário de lá. Agora, veja bem, nós temos o marco do saneamento. SEMAI, ele tem, graças à nossa gestão, agora está superavitário, mas ainda assim não consegue ter poder de investimento suficiente para fazer tantas obras assim. E o pior que é o seguinte: Mogi das Cruzes já fez tanto empréstimo, mas tanto empréstimo, paga hoje 100 milhões de reais, que fica difícil de fazer um novo empréstimo para fazer esse tipo de obra novamente. Mas vamos conseguir e vamos fazer. Seu tempo acabou, candidato, obrigado. Nós vamos agora para mais um intervalo. No próximo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si com tema livre. A gente volta já. TV Diário nas eleições 2024. Estamos de volta com a transmissão do debate entre os candidatos que estão disputando a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Vamos ver como será a dinâmica desse terceiro bloco. Neste terceiro bloco, os candidatos vão debater entre si com tema livre. A ordem de quem pergunta foi definida em sorteio na presença dos assessores dos candidatos. Neste bloco, o candidato pode ser escolhido até 2 vezes para responder as perguntas. O tempo para a pergunta é de 30 segundos, resposta de 1 minuto e 30 segundos
1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Por ordem definida em sorteio, quem começa a perguntar neste terceiro bloco é a candidata Mara Bertaioli, que tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidata, para quem a senhora vai perguntar? Candidato Caio Cunha. 1 minuto e 30 para a resposta. Candidato. Perdão, 30 segundos para a pergunta. Me desculpe, candidata. Candidato Caio Cunha, você sabe que a violência contra a mulher tem aumentado em muito, principalmente no Alto Tietê. O número de estupros aumentou absurdamente, principalmente no mês de julho. Mogi das Cruzes tem muitos casos de violência contra a mulher. O que o senhor pode fazer em relação a isso? A resposta, candidato, 1 minuto e 30. Bom, candidata, nós temos incentivado cada vez mais com que as pessoas denunciem qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de estupro. Todos os índices de criminalidade aqui em Mogi das Cruzes caíram assustadoramente graças a mais de 40 milhões que nós fizemos em investimento em segurança aqui em Mogi das Cruzes. Nós temos a muralha digital, monitoramento de câmeras, o COI, que é um Centro de Operações Integradas, Canil, mais GCMs, mais armamento e tantas outras coisas. De fato, o crime de estupro, ele aumentou, é um crime entre muros, mas também aumentou o número de denúncias. A gente tem insistido muito ao governo do estado para que aumente o período da delegacia da mulher. Mas, independente disso, já está no nosso plano de governo, a gente vai criar uma unidade 24 horas da Maria da Penha. Infelizmente, o crime contra a mulher, e até para os mais vulneráveis, acontecem no período da noite. Ou seja, se não há uma delegacia aberta, a gente tem que ter um espaço onde vai não só abrigar, mas iniciar todo o procedimento administrativo e jurídico para que essa pessoa, essa mulher, seja encaminhada na primeira hora para a delegacia da mulher. Ok, candidata Mara Bertaioli faz a réplica. A senhora tem 1 minuto. Eu, como mulher, sei da importância de termos políticas públicas para as mulheres. Eu vou criar a primeira Secretaria da Mulher aqui da cidade de Mogi das Cruzes. E essa secretaria vai trazer todos os cuidados a você, mulher, que precisa, que às vezes tem uma pessoa que assedia ou sofre a violência em casa. Você sabe que eu já conversei com a delegada da Delegacia de Mulher e junto ao governo estadual, governo federal, nós vamos fazer mais 2 delegacias da mulher. Uma em Brás Cubas, outra em Jundiapeba. E vamos pedir que a Delegacia da Mulher fique aberta aos finais de semana, porque a gente sabe que a violência contra a mulher acontece principalmente nos finais de semana. Violência contra a mulher, gente, não tem dia e nem hora para acontecer. Nós, sim, vamos tratar as mulheres e melhorar a patrulha Maria da Penha, tratar a mulher com respeito e dignidade. Ok, o candidato Caio Cunha faz a tréplica. O senhor tem 1 minuto. Candidata, deixa eu informar uma coisa para a senhora que talvez a senhora não saiba. Não dá para prometer algo que não é do seu controle. Prometer coisas do município, de Maria da Penha, de mais viatura, de mais investimentos, ok. Agora, falar que vai abrir 2 delegacias da mulher, eu quero saber com que autoridade a senhora tem para fazer esse tipo de investimento. E deixar uma coisa muito clara também aqui para todo mundo. Por diversas vezes, a candidata fala que eu ajo com uma prerrogativa machista. Valverde, ela acabou de falar assim, a mesma coisa. A política, ela também tem grandes mulheres. Eu posso citar algumas aqui, preparadas e competentes, não só para administrar a sua cidade, mas como estado. Raquel Lira, governadora de Pernambuco, e Paula Mascarenhas, lá de Pelotas. São mulheres fortes e competentes, experientes para um cargo tão importante. Ok, o tempo acabou, candidato. Quem pergunta agora é o candidato Rodrigo Valverde, que tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, quem o senhor escolhe para responder? Acho que eu só tenho uma opção, não é isso? Só a Nessa Mara não, o Bertaioli. senhor pode escolher o candidato. Ah, é? Mas vou perguntar para a candidata Mara Bertaioli. 30 segundos. Candidata,
eu li atentamente os programas de governo de todos os 5 concorrentes, né? O meu, por óbvio, e a nossa cidade sofre muito com a saúde. Nós tivemos casos absurdos aqui, seja de secretário de saúde preso, que foi numa gestão do seu grupo, e agora apoia o candidato Caio Cunha, seja de busca e apreensão. Eu quero saber como a senhora vai resolver o problema, melhorar a saúde em Mogi. A saúde em Mogi vai ter que ser reestruturada. Nós não temos saúde. O atual governante da cidade diz que não há filas, que ele zerou as filas. Gente, ele não tem andado pela cidade, porque o que eu mais escuto é a falta de cuidado com a saúde. E para deixar bem claro, eu não faço promessas, eu tenho compromissos com as pessoas. E o meu compromisso, a minha palavra, é o que eu tenho de mais forte, o meu trabalho. Eu não fujo de nada, gente. Eu simplesmente vou e escuto o que as pessoas querem. Eu ando por todos os bairros da nossa cidade. Nós vamos trazer, sim, uma saúde de muita qualidade. Aliás, nós vamos deixar os postos de saúde abertos até às 22 horas. Aqui na Vila Suíça, o posto de saúde da Vila Suíça vai voltar a ser 24 horas. Vamos fazer um novo posto de saúde também em César de Souza, onde funcionava o antigo prédio do SESI. Lá nós vamos fazer um posto de saúde para atender a toda a demanda do Butujuru, de César de Souza, posto de saúde onde a qualidade, o cuidado com as pessoas, a falta de filas vai ser essencial para a gente voltar a reorganizar a saúde na cidade de Mogi das Cruzes. A senhora encerrou, candidata. Mais 5 segundinhos. Posso prosseguir? Pois não. O candidato Rodrigo Valverde faz a réplica em 1 minuto. O bom do debate é derrubar a hipocrisia. Eu quero que você, mogiano, que mora na periferia, quando que você viu a candidata andando no seu bairro? Agora na campanha você vê, mas eu pergunto, sem segurança? Ou com um monte de segurança atrás? É muita hipocrisia. E eu li o conteúdo do programa da candidata. Ela falou aqui só generalidades que não vai resolver nada a sua vida. Eu vou abrir o pronto-socorro municipal, coisa que o grupo dela nunca fez e coisa que o atual prefeito não fez e nem fala que vai fazer no seu programa de governo. Esse modelo vai voltar, vai ter o posto 24 horas em César de Souza, programa meu, que a candidata copiou, que o grupo dela fechou, o grupo dela que tirou. E você que mora nos distritos mais afastados, só eu defendo aqui equipamentos 24 horas de saúde no seu distrito. É muita hipocrisia, é muito perfume e pouca proposta para resolver a sua vida. Chega de hipocrisia. A candidata Mara Bertaioli fez um novo pedido de direito de resposta. A senhora tem a tréplica da senhora para fazer essa resposta. A senhora tem 1 minuto. Candidato, vamos parar de machismo. Eu não fujo de nada, eu uso perfume, mas eu trabalho. Candidato, vamos parar com isso. Para de menosprezar uma professora, para de menosprezar uma mulher. Você acha mesmo que eu não tenho condições de governar uma cidade? É claro que eu tenho. Eu tenho a força do meu trabalho, eu tenho o apoio das pessoas, eu tenho uma equipe maravilhosa comigo. Por favor, o senhor não deve estar andando na cidade de Mogi das Cruzes. Eu, quando fui presidente do Fundo Social, andei essa cidade toda. Inclusive, desde 2014, eu sou presidente do voluntariado da cidade de Mogi das Cruzes. Onde o senhor estava? Onde o senhor estava? Porque o senhor, eu não sei nem se o senhor já entrou no hospital. Eu estava cuidando das pessoas e fazendo o acolhimento das famílias e pacientes do Hospital Municipal. A senhora foi terminou? chamada de machista aqui, é importante. A senhora terminou? Teve um pedido de resposta do candidato Valverde, que também foi negado. E quem pergunta agora, vamos seguir com o debate, é o candidato Caio Cunha, que tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, quem o senhor escolhe para responder? Bom, eu vou perguntar para o Valverde. Valverde, como você acabou de presenciar aqui, muitas das situações que são faladas aqui, muitas delas estão apresentadas tanto no meu quanto no seu plano de governo. É uma coisa contínua e falar que vai fazer a coisa mais simples do mundo. Aliás, a falta de compromisso, inclusive, é do próprio marido dela. Foi
eleito com 80 mil votos de Mogi e largou para assumir um cargo no Tribunal de Contas. O que você acha disso? Ok, o candidato tem 1 minuto e 30 para a resposta. Candidato Caio, eu só acho que o amor de Mogi custa 40 mil reais por mês. Esse amor tem preço e é barato. Agora, é o seguinte, falar a verdade é machismo? Candidata, desculpa, Caio, eu respondi a sua pergunta objetivamente, mas eu estive presente em todas as lutas da cidade. Movimento dos chacareiros, movimento de moradia por vários bairros. Entrei com processo contra o marido da candidata, que teve os bens bloqueados no processo. Entrei com ação contra o prefeito Caio Cunha, que usou a fotografia que o Bertaioli contratou para cobrar ISS da cidade inteira. Entrei com processo contra o Marcos Mello e reduziu o IPTU. E eu nunca vi a candidata em lugar nenhum dessas lutas. Esse amor por Mogi é muito esquisito. E é muita hipocrisia. É time do bem e cheio de gente condenada, presa. E tem a cara de pau de falar time do bem. É amor por Mogi e tem 80 mil votos e joga tudo isso fora por conta de um cargo vitalício. E coloca a esposa pensando que vai ser dono da cidade. A gente tem muita coisa para vencer nessas eleições. Vencer a incompetência, vencer a hipocrisia, vencer o poder econômico, vencer os coronéis, vencer o preconceito. E eu tenho certeza absoluta. Nós vamos ser vitoriosos nessas eleições porque só nós estamos com a verdade, só nós temos as propostas para resolver problemas históricos que eles governaram e governam e nunca resolveram. Ok, o candidato Caio Cunha faz a réplica, o senhor tem 1 minuto. Valverde, eu tenho o maior respeito pela candidata Mara Bertaioli, como mogiana, como mulher e como cidadã. Ela tem todo o direito de se candidatar ao cargo mais importante da nossa cidade. O direito ela tem. Agora, o problema de fato não é ela. O problema de fato é o que está por trás dela. Primeiro, tendo o marido como um dos líderes lá do Tribunal de Contas, que é um órgão que fiscaliza a prefeitura de combate até à corrupção e os desvios fiscais, como que ele pode fiscalizar a própria mulher? E olha só o que está por trás desse grupo todo. É o mensalão, é o superfaturamento da merenda, é superfaturamento do túnel Tirreno da Zambiagio, aumento abusivo do IPTU, máscara R$80 e Gaeco visitando o vice dela. Ok, agora o candidato Rodrigo Valverde faz a tréplica em 1 minuto. Eu quero pedir para você que tem indignação com tudo que está errado na cidade e ver esse show de horrores, falta de propostas. Ninguém propondo a abertura do pronto-socorro municipal, que é algo mais imediato a ser feito na saúde de Mogi. E nenhum dos dois propõe isso. Os vices têm problemas de busca e apreensão e processo por corrupção na Justiça Militar. O time do bem e a força para fazer a diferença tem gente que foi presa e condenada que derrotou o Marcos Mello na última eleição e agora estão com os dois, divididos. E você fica com preconceito partidário. Eu peço para você, abra o seu coração e deixe a prosperidade entrar na nossa cidade. Nós temos muita coisa a fazer, muita coisa a solucionar. Eu já conversei com quase todos os ministros do governo federal, com o próprio presidente da República, e eles conhecem mais os problemas de Mogi que os meus concorrentes. Ok. A candidata Mara Bertaioli fez mais 2 pedidos de direito de resposta. Os 2 foram analisados e negados. A gente vai agora para mais um intervalo e no próximo e último bloco os candidatos fazem perguntas entre si com temas determinados, além das considerações finais. Nós voltamos em instantes. TV Diário nas eleições 2024. Estamos de volta com a transmissão do debate entre os candidatos que estão disputando a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Vamos ver como será a dinâmica desse 4º bloco.
Neste bloco, os candidatos vão debater entre si com tema determinado. A ordem de quem pergunta foi definida em sorteio na presença dos assessores dos candidatos. A escolha do tema será definida antes de cada pergunta. Neste bloco, o candidato pode ser escolhido até 2 vezes para responder as perguntas. O tempo para a pergunta é de 30 segundos, resposta de 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Por ordem definida em sorteio, quem começa a perguntar neste quarto bloco é o candidato Rodrigo Valverde. E o tema... Vamos ver. Orçamento municipal. São 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, quem o senhor escolhe para responder? Eu vou perguntar para a candidata Mara Bertaioli. 30 segundos. Candidata, nós sempre tivemos orçamentos vultosos na cidade. Eu fui vereador e fui o único vereador dos 23 que questionava a falta de critério, deixando o povo sofrendo e privilegiando coronéis da cidade. Eu te pergunto, na sua opinião, qual a prioridade para o nosso orçamento em Mogi das Cruzes? Candidato, o nosso orçamento para o ano que vem é de 2,7 bilhões. Você tem 25% já para educação e mais ou menos 22%, 23% para a saúde. A gente tem que priorizar as coisas. O meu compromisso, deixo claro a cada mogiano, é não aumentar nenhum imposto, nenhum real. Você que é mogiano não vai pagar imposto. A gente faz igual a nossa casa. A gente vê o orçamento e o que dá para fazer, a gente vai fazer. Mas a gente tem que priorizar as coisas que a cidade necessita. Não tem como fazer as coisas sem ter um orçamento, sem estudar e sem fazer as coisas. Na minha gestão, nós vamos fazer tudo dentro do orçamento que cabe à cidade. A senhora ainda tem mais alguns segundinhos, candidato. A senhora tem 1 Sim, minuto e 30. mas é isso que eu estou falando. Eu vou fazer com transparência, com cuidado e mostrando que o orçamento da cidade, que é de 2,7 bilhões, será necessário fazer nas áreas que eu puder fazer. Tirando a saúde e a educação, que já tem um orçamento de 25% para cada uma. Ok, a senhora abre mão do seu tempo final. Faltam mais alguns segundos ainda. Vocês podem ter certeza que eu vou cuidar muito e ver o orçamento da cidade de Mogi das Cruzes e trazer todas as melhorias que a cidade necessita. Ok, o candidato Rodrigo Valverde faça a réplica em 1 minuto, candidato. É de indignar o festival de generalidade e nada concreto para melhorar a sua vida. Não terá uma só criança fora da escola. Todos os distritos terão terminais de ônibus com ônibus expressos até o centro. Todo mundo vai ter um ponto de ônibus perto da sua casa e veículos alternativos coletando essas pessoas e levando até o terminal daquele distrito. Nós vamos garantir o pronto-socorro, a volta da UBS 24 horas em César, equipamentos 24 horas em todos os distritos e nossa UPA no Mogi Moderno. O nosso orçamento, até o final de 2029, será de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Nós vamos criar o Parque Tecnológico, vamos aproveitar o turismo, desenvolver o Tabuão, gerar mais de 40 mil empregos com investimentos do PAC mogiano de mais de 2 bilhões de reais. Nós vamos aumentar o orçamento da cidade sem aumentar 1 centavo de imposto. Você vai ver a prosperidade chegar em Mogi e não um monte de blá blá blá, porque eu sei como funciona. Vão ouvir os coronéis e eles vão decidir o que fazer com o nosso orçamento. Ok, o tempo acabou. Candidata Mara Bertaioli, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Candidato, o senhor me desculpe, mas da onde o senhor tirou isso? Só se o senhor for mágico, só se o senhor for uma pessoa do outro mundo, que eu não acredito. Da onde o senhor tirou esse orçamento que o senhor vai ter até 2029, eu não sei. O que eu sei é que dentro do orçamento que eu tiver, eu vou abrir a nossa maternidade. Eu vou fazer o melhor para a cidade de Mogi das Cruzes. Eu não vou prometer, eu não vou falar coisas absurdas. Eu vou fazer. Porque eu estou acostumada a fazer. Nós já fizemos. Vocês se lembram que o Hospital Municipal era uma lenda na cidade de Mogi das Cruzes? Lá em Brás Cubas, o que nós fizemos? Nós fizemos parcerias com o governo federal, com o governo estadual e
metade da prefeitura e abrimos o hospital. É assim que eu vou fazer com todas as obras e com todas as necessidades da cidade, como fizemos na Avenida das Orquídeas, Avenida dos Canudos e mais uma vez com o Hospital Municipal. Seu tempo acabou, candidata. Agora quem faz a pergunta é a candidata Mara Bertaioli e o tema é... Vamos ver. O tema é iluminação pública. Candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta. Quem a senhora escolhe para responder? Eu vou falar sobre iluminação pública com o candidato Caio Cunha. Candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Candidato, andando pela cidade de Mogi das Cruzes, nós vimos que falta iluminação. O senhor trocou a iluminação da cidade por um LED de péssima qualidade. Na zona rural, então, nem se fala. Conversei com vários agricultores, vários produtores rurais e a escuridão é total, a falta de segurança. Uma cidade mal iluminada, uma cidade insegura. O que o senhor tem para falar sobre isso e resolver esse problema? Ok, candidato tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. 1 minuto e 30 segundos. Candidata, primeiro obrigado pela pergunta, por ter me escolhido. Bom, a gente tem um programa 100% LED. Nós já alcançamos 40% da cidade inteira de LED. Ou seja, e aonde que nós começamos? Começamos pelos bairros mais periféricos. Sabe por quê? Porque iluminação pública tem a ver com segurança, iluminação pública tem a ver com dignidade. Mais do que uma questão da sustentabilidade, é uma questão de dar oportunidade para que a pessoa que sai todo dia de madrugada para ir para trabalhar não corra qualquer tipo de risco. É segurança pública. Agora, eu fico assustado às vezes de ver uma pergunta tão importante quanto do orçamento municipal, ela comparar como se fosse a nossa casa. Candidata, seu marido e o sucessor deles fizeram 28 empréstimos. 28 empréstimos em Mogi das Cruzes. Uma carga de 100 milhões de reais todo ano de amortização de empréstimos e de juros. Agora, não tem nada a ver com o orçamento lá da sua casa. Me desculpa. Com certeza, tudo que você faz de empréstimo e financiamento, você paga. Agora, como que você vai tocar a cidade, fazer investimento para iluminação pública, pensando dessa forma? Candidato, só uma advertência, o tema era iluminação pública, o senhor fugiu um pouco do tema falando de orçamento municipal. Só uma advertência. Para ter iluminação pública, eu preciso de orçamento. Ok, só uma advertência. Agora a candidata Mara Bertaioli faz a réplica, a senhora tem 1 minuto. Candidato, o senhor falou, mais uma vez, falta verdade nas falas do senhor. A gente sabe que a cidade está mal iluminada. Eu acabei de falar que o número de estupros cresceu na cidade de Mogi das Cruzes. Falta iluminação, falta segurança, mas o senhor não sabe isso. E o senhor fala tão com falta de respeito, falando de orçamento de uma casa. Aliás, o desrespeito com a mulher, o senhor fala nas suas falas, nas suas atitudes. O senhor acha mesmo que iluminação tem a ver com segurança? Porque o senhor não é mulher, o senhor não sabe. E não são só as mulheres que sofrem com a falta de iluminação, são todas as pessoas da cidade de Mogi das Cruzes. Mas você, mogiana e mogiana, eu vou fazer a nossa cidade mais segura, eu vou trazer o BAEP, eu vou integrar todas as polícias. E outra coisa, candidato, chega de falar do meu marido. O senhor deve ter fixação por ele. O senhor, pelo amor de Deus, o senhor só fala dele. A candidata sou eu. Ok, o tempo acabou. Só reforçando, gente, o tema é iluminação pública, candidatos. E o candidato Caio Cunha faz a tréplica. Candidato, o senhor tem 1 minuto. A candidata é ela, mas tudo que ela fala que fez ou que vai fazer, ela cita do nós, como se ela fosse o próprio marido dela. Candidato, iluminação pública é uma questão de segurança pública, sim. Eu acabei de dizer, nós já instalamos aqui em Mogi mais de 20 mil pontos de lâmpada de LED. 20 mil pontos de lâmpada de LED. Inclusive, nós não conseguimos instalar mais ainda porque a gente respeita o ciclo econômico da cidade.
ao invés de sair fazendo investimentos, ou melhor, empréstimos e financiamentos para ficar bem em época de eleição, eu preservei a economia da cidade. E aí, Mogi, graças a Deus, tem avançado. Estupro é crime entre muros, né, candidato? Agora, mais uma vez, a questão do machismo, eu e elas, nem por aí vai. Não se trata de gênero, candidato. Seu tempo acabou, candidato. Obrigado. Quem pergunta agora é o candidato Caio Cunha e o tema, que será sorteado agora, meio ambiente. São 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, quem o senhor escolhe para responder? A candidata Mara. Ok. Candidata, meio ambiente, nesses últimos anos, teve uma forte intensidade, né, no tema. Eu tive a oportunidade de estar em Dubai, um dos poucos prefeitos do mundo que esteve, né, em Dubai, conseguindo recurso para a nossa cidade no combate a mudanças climáticas. Quero perguntar, qual a sua proposta para o meio ambiente da cidade? 1 minuto e 30 para a resposta, candidata. Bom, o meio ambiente é importantíssimo na nossa cidade e a gente sabe que a crise climática é um problema não só em Mogi das Cruzes, mas em todo o mundo. O que a gente pode fazer para amenizar isso? A gente vê que tem seca no Amazonas, chuvas no sul do país e em Mogi das Cruzes não é diferente. Nós temos agora muitas queimadas. Há 15 dias atrás, aqui em César de Souza, nós tivemos uma queimada muito grande. O que a gente tem que fazer? Primeiro, prevenir essas queimadas, fazer uma integração com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, com a polícia, com as empresas que têm brigadas de incêndio. Se houver alguma queimada, a gente rapidamente eliminá-las. E, na verdade, é arborizar a nossa cidade, é deixar a nossa cidade com mais árvores, com mais lugares onde não tenham tanta falta de árvores. O que a gente precisa fazer é colocar nas escolas a importância do meio ambiente, é voltar a reciclar o nosso lixo, a trazer a importância da reciclagem. A cidade de Mogi das Cruzes tinha uma excelente coleta de lixo. Agora, nem a reciclagem é feita. A gente precisa voltar a cuidar da nossa cidade no todo, arborizando, prevenindo e, principalmente, tratando o lixo como ele deve ser tratado. Ok, o candidato Caio Cunha faz agora a réplica. 1 minuto, candidato. Impressionante. A candidata, ela falou, surfou em vários temas e não apresentou proposta alguma. E é uma pena isso, né? Eu até tenho medo de falar mais alguma coisa, então ela vai falar de novo que é por conta que ela é mulher. Não é isso, é questão de competência. É questão de falar o que de fato a cidade precisa fazer para melhorar o nosso meio ambiente. Por exemplo, a gente está investindo muito no corredor ecológico, em reconectar as nossas duas matas, a Serra do Mar e a Serra do Itapetí. Temos investido sim em reciclagem. Não sei se você sabe, se você fazer, puxa, não está mais sendo coletado aqui na minha casa o lixo reciclado. Sabe por quê? Porque justamente durante um bom tempo se coletava muito, mas só aproveitava 20% para reciclagem. O resto era tudo mandado para o lixo comum, enganando a população como eu e você. Ok, o tempo acabou. Agora a candidata Mara Bertaioli faz a tréplica. 1 minuto, candidata. Mais uma vez, o candidato falta com a verdade. Mais uma vez, ele coloca uma professora, uma mulher, como não tendo competência. Por que será que assusta tanto uma mulher estar aqui, com 2 homens, disputando a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes? Candidato, por favor, trate com respeito. Aliás, nem a sua vice, o seu trator com respeito, eu vejo que a sua conduta comigo, a sua falta de respeito comigo é imensa. Mas não tenha medo, candidato. Eu sou uma mulher que vai fazer e eu tenho muita competência. E quando o senhor coloca que eu não tenho competência, não é por eu não ser mulher. O senhor coloca eu não tendo competência, o senhor desabona e dê a falta de respeito com todos os professores, com todas as pedagogas. Mas, candidato,
Eu vou mostrar com o meu trabalho o quanto eu vou fazer por essa cidade. Ok, candidata, fugiu do tema bastante, mas vamos seguir adiante com o debate. Antes da gente encerrar esse debate, cada candidato vai ter agora 2 minutos para dizer por que ele merece o seu voto. A ordem das considerações finais também foi definida por sorteio em reunião com os assessores dos candidatos. Quem começa com as considerações finais é o candidato Caio Cunha. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Bom, queria agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer a você, Giba, aos candidatos Valverde e Amara, por estarem aqui celebrando essa democracia. É a oportunidade de você, eleitor, conhecer um pouquinho mais de cada um de nós e sem fugir dos temas. Bom, eu dediquei a minha vida nesses 3 anos e 9 meses a Mogi das Cruzes. Não foi fácil. Nós vivemos junto com você um período dos mais difíceis da nossa geração, que foi a pandemia, que deixou sequelas não só para familiares, amigos que nós perdemos, mas também em todas as cidades do Brasil. E ainda assim, conseguimos colocar a casa em ordem, sem aumentar imposto. Queria dizer que, com responsabilidade, de fato amor à cidade, nós defendemos ela de qualquer coisa, inclusive do próprio pedágio, que o grupo da candidata tanto insiste em manter. Agora eu quero fazer e finalizar aqui com um agradecimento. Não tem sido fácil viver esse período aqui na prefeitura, mas nós temos muita coragem para fazer diferente, coragem para mudar o que tinha posto e uma cultura interna de muita corrupção. Fui perseguido por diversas vezes, inclusive quero agradecer aqui os meus filhos, Júlia e Miguel, porque quando eles não têm o que falar de corrupção, de malandragem, eles falam de assuntos pessoais. Quero, inclusive, com todo o respeito e carinho, agradecer até a minha ex-esposa, que foi abordada por esse grupo nesse período para fazer levantes contra mim. Ok, candidato, o seu tempo acabou. E agora quem faz as considerações finais é a candidata Mara Bertaioli. Candidata, a senhora tem 2 minutos. Muito obrigada ao Grupo Diário pela oportunidade. Muito obrigada, Giba, pela condução e pelo respeito. Eu queria dizer a você, mogiana e mogiano da minha cidade de Mogi das Cruzes, eu estou aqui porque no próximo dia 6 nós podemos fazer verdadeiramente história na cidade de Mogi das Cruzes. Eu estou aqui porque eu não quero mais ver a minha cidade com falta de saúde, com falta de educação, com falta de creches, com desrespeito ao idoso, ao trabalhador rural. Eu estou aqui porque eu amo a minha cidade. Eu fui atacada de todas as maneiras desde o início dessa campanha. Ataques à minha família, ao meu marido, ao meu grupo. Eles falam em grupo, mas não, é o meu time do bem, o time que vai fazer Mogi das Cruzes voltar a crescer. Eu tenho muito orgulho de ter como vice-prefeito o meu amigo Theo Cusatz, o melhor secretário de saúde dessa cidade. Ele sim é um homem que respeita as mulheres. Então, você tem a oportunidade de fazer história na cidade de Mogi das Cruzes. Nós não podemos nos acostumar com o menos, com o pior. A cidade requer amor. A cidade precisa de pessoas que querem o melhor para a nossa cidade. E eu tenho condições, todas as condições de ser essa pessoa. Primeiro, porque eu tenho a força do meu trabalho. Segundo, porque eu tenho humildade. Quando eu não sei, para aprender. E é isso que faz a grande diferença nas pessoas. O companheirismo, a humildade e saber ter equipe e não um grupo. E isso eu sei fazer. Então, no próximo dia 6, faça história comigo. Eleja a primeira mulher prefeita da cidade de Mogi das Cruzes, Mara Bertaioli. Ok, candidata. Agora quem faz as considerações finais é o candidato Rodrigo Valverde. O senhor também tem 2 minutos, candidato.
Agradecer o Grupo Diário por essa oportunidade de conversar com milhares de mogianas e mogianos. E ficou aqui bem exposto a continuidade da mediocridade, e isso não é nada depreciativo, mas quando eu falei que o nosso orçamento tem potencial de modestamente chegar a 4 bilhões e meio, falaram que eu era de outro planeta. Nós estamos ao lado da maior metrópole do hemisfério sul do planeta. Temos o maior espaço territorial, 15 milhões de metros quadrados para a indústria. Não temos parque tecnológico, estamos do lado do Oceano Atlântico, somos a cidade polo de uma região de 3 milhões de pessoas. Essa cidade nunca aproveitou o seu potencial, justamente porque sempre atendeu interesses mesquinhos. E, ultimamente, tem passado em todos os meios de comunicação nacionais. O crime organizado enraizado no Alto Tietê e em Mogi das Cruzes. Seus líderes morando aqui, tendo relações com lideranças políticas daqui. Nós precisamos defender Mogi das Cruzes, defender a Prefeitura de Mogi, do PCC, primeiro comando da capital. Nós precisamos também nos livrarmos de vários perigos. Outro PCC, perigo da continuidade dos coronéis. E outro PCC, o prefeito Caio Cunha, que infelizmente liderou a cidade com muita imaturidade, prejudicando a nossa vida. Para a gente, de fato, resolver os problemas das pessoas, fazer um transporte público obedecendo às necessidades das pessoas e não dos interesses empresariais. Fazendo a cidade ser pujante, aproveitando toda a ousadia, o arrojo dos nossos empresários, dos nossos comerciantes, dos nossos agricultores, nós podemos colocar mais de 40 mil pessoas com um emprego de qualidade, com salários decentes. A nossa juventude recebendo uma renda para aprender uma profissão, tendo acesso à cultura, ela vai transformar Mogi das Cruzes. No dia 6 de outubro, vote 13. Ok, o candidato Caio Cunha fez um novo pedido de direito de resposta e ele foi analisado e negado. Nós chegamos ao fim desse debate. A candidata Mara Bertaioli, também fez um pedido de direito de resposta, que está sendo analisado. Um minuto, por favor. Está sendo analisado o pedido da candidata Mara Bertaioli. Foi analisado o pedido da candidata Mara Bertaioli. O pedido de direito de resposta ele também foi negado. Nós chegamos ao fim desse debate. Nós contamos com a participação dos candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes e esperamos ter ajudado a você, eleitor, definir qual é a melhor escolha para administrar a sua cidade. Em nome da TV Diário, eu agradeço a presença de todos os candidatos que vieram até o nosso estúdio. Para quem está nos acompanhando, se você quiser rever este debate, ele vai estar disponível na página do G1. Uma ótima noite a todos.